Continuando as nossas conversas aqui no 8º Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação sobre conservação marinha, eu sou José Truda, colunista do ECO, e com a gente aqui está o Guilherme Dutra, diretor do Programa Marinho da Conservação Internacional no Brasil, uma das poucas ONGs internacionais que se dedica realmente ao tema de conservação marinha ao longo do tempo, com seriedade aqui no país. Guilherme, eu queria que a gente começasse a conversa, tu nos contando um pouco o que a CIAI está fazendo hoje no Brasil em termos de conservação marinha com seus programas. Certamente. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma grande satisfação poder estar falando sobre isso aqui no ECO, que é um veículo também tão importante, né, para a nossa sociedade, para os temas ambientais. E aqui o CBUC é também um momento de encontro, né, de grandes lideranças aí na conservação. Então é uma grande satisfação poder estar aqui com todos vocês. A gente tem trabalhado, né, historicamente com as áreas marinhas protegidas. Atualmente nós temos 2 territórios prioritários, que um é a região dos Abrolhos, que hoje a gente chama de Abrolhos Terra e Mar, e o outro território é a costa equatorial, que a gente está trabalhando mais recentemente, que é a costa do Amapá, Pará e Maranhão. Em Abrolhos, a gente continua persistindo, né, na agenda de ampliação da rede de áreas marinhas protegidas, porque a gente acredita que esse é o caminho realmente para a gente poder ter conservação da biodiversidade lá com sustentabilidade. Trabalhar o contexto do Banco dos Abrolhos, né? Certamente. A região ela é muito ampla e a gente tem vários ecossistemas. Alguns desses ecossistemas não estão nada protegidos e eles precisam ser protegidos se a gente quer manter a biodiversidade a longo prazo. Então, essa agenda de ampliação, ela envolve não somente a ampliação do Parque de Abrolhos, mas também de outras unidades que são muito importantes ali para a região. E o que a gente tem tentado é avançar numa agenda de pactuação desse cenário com a sociedade local. Estamos retomando isso, né, como um processo, como parte do processo de um planejamento maior, e a ampliação das unidades ela precisa ser um resultado disso ao final, no nosso entendimento. Estamos trabalhando junto com um conjunto de outras organizações, num grupo de trabalho formado no âmbito do Pancorais, que tem sido o gestor principal, assim, o interlocutor. São os planos principal de ação nacionais, né, para a conservação de espécies. Isso, que foram agregados, né, por ecossistema, e aí a gente tem o plano de ação nacional para conservação dos ambientes recifais, que é o Pancorais. Bom, então, nesse contexto, essa discussão está avançando, a gente está com um projeto pronto assim, para essa retomada, e a gente espera que os grandes projetos como o GFMar ou o Terra-Mar, que são projetos que vão atuar muito diretamente naquela região, possam ser fontes aí, tanto de recursos quanto de capacidade técnica para poder fazer esse tipo de iniciativa funcionar. Lá no norte, a gente também está trabalhando muito ligado à unidade de conservação. O estado do Amapá tem a intenção de criar unidades de conservação marinhas e a gente está tentando apoiar o governo nesse sentido. No estado do Pará existem grandes reservas extrativistas e a gente está trabalhando no sentido de apoiar a implementação dessas unidades. E aí nós temos uma grande iniciativa hoje, que é o nosso principal projeto, que é o Pesca Mais Sustentável. E esse projeto ele visa criar então uma política de incentivo, um mecanismo de incentivo a quem está fazendo a coisa direito. Então, a gente tem grandes dificuldades no Brasil com fiscalização, que entra governo, sai governo, a gente não consegue resolver. Mas se a gente tiver algum mecanismo que pelo menos incentive quem está fazendo a coisa corretamente, a gente acredita que incentivos de mercado, né? De mercado. Como ferramentas para a conservação. Exato. E aí, no momento que a gente tem uma dificuldade muito grande no ambiente político, de ter políticas públicas que possam atuar também nessa frente, a gente está trabalhando com política de mercado. E tentando criar, então, um subsídio para quem está fazendo a coisa direito, para estimular mais pessoas a fazer coisas direito. Que hoje, no mundo da pesca, só ganha quem pesca mais. É uma mineração, né? É uma mineração, a gente precisa pescar melhor. Essa é a mudança de paradigma que precisa acontecer. Legal. Uma das coisas que eu acho que é interessante no trabalho da CIAI são essas costuras intersetoriais, né? E o trabalho de vocês nas comunidades consegue juntar diferentes atores em função desses objetivos comuns.
Uma das coisas que eu acho que ainda carece de desenvolvimento no Brasil é a gente poder trabalhar nas reservas extrativistas com as comunidades costeiras os temas de uso não extrativo também, né? Mergulho, ecoturismo, e empoderar essas comunidades para fazer elas mesmas esse tipo de atividade, aumentando a sua geração de emprego e renda. Como é que tu vês isso, a interface desse tipo de coisa com esse trabalho de buscar sustentabilidade na pesca? São coisas que podem caminhar juntas na visão da CI? Certamente. É claro que isso vai depender muito da unidade de conservação, né, e se ela tem potencial para atividade de turismo ou não. Muitas unidades na Amazônia, por exemplo, tem pouco potencial. Claro, função de isolamento, diferentes questões logísticas também. Né? Mas quando a gente olha para unidades, por exemplo, no sul da Bahia, esse potencial está ali instalado já e ele é muito pouco aproveitado. No geral, quem aproveita é quem vem de fora, né? Não é o pessoal local. Exatamente. E aí a gente tem isso é uma outra linha de trabalho lá no território Abrolhos Terra e Mar, que é de incentivar o uso público nas unidades de conservação. A gente está anunciando, inclusive aqui no Congresso, né, o lançamento de um fundo para estimular o uso público no conjunto das unidades de conservação ali da CR7, nesse território, com 7 unidades principais, sendo 3 delas marinhas, a Resex Caçurubá, a Resex Corumbau e o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Guilherme, vocês com esse trabalho de anos que já vem sendo feito pela CI, o que será que está faltando para a gente como sociedade civil, os atores do setor produtivo? O que é que a gente tem que fazer para conseguir que as autoridades de governo destravem esses processos, cumpram com as metas de Aichi, né, em relação ao que o Brasil prometeu na Convenção da Biodiversidade e consigam montar essa agenda positiva de gerar emprego e renda através da criação e ampliação dessas unidades de conservação? Onde é que a gente ainda tem um nó que precisa ser destravado? O que a gente tem que fazer? Acho que essa é uma questão fundamental assim, né, para a gente poder discutir. Eu entendo que tem 2 coisas principais. O primeiro, que a gente precisa ajudar a nossa sociedade a perceber que áreas protegidas, e mais especificamente as áreas protegidas marinhas e costeiras, elas podem ser grandes vetores de desenvolvimento. Isso acontece já em vários outros países e a gente não consegue, nós como sociedade, não conseguimos perceber isso de uma maneira concreta. Em parte porque a gente não foi hábil em demonstrar isso, né, nas unidades que já estão criadas e em parte porque as unidades que já estão criadas, a gente carece de bons modelos, né? A gente carece de unidades que estejam funcionando de uma forma completa. Exemplos, né? Exatamente. Então, com esses modelos concretos, né, a nossa sociedade, fica mais fácil a sociedade perceber, então, essa importância, vivenciar isso, se aproximar, então, do ambiente marinho, que é tão desconhecido, né, pelo nosso povo. Legal. Eu acho que nós precisamos achar maneiras de catalisar todo esse conhecimento que está aparecendo aqui no CBUC e fazer com que isso chegue nas nossas lideranças políticas, né? Vou continuar conversando. Eu sou José Truda para o ECO.